Ok, beleza. Boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Renato Sabatini, diretor de Educação da HL7. Estamos aqui com o Guilherme Zica Rocha, que é o nosso presidente da HL7 Brasil, e com o nosso convidado de hoje, que é o André Kripa. Então, o nosso tema de hoje é super interessante, não apenas para os alunos do curso que fazem o curso de Fundamentos do HL7 FIRE, mas do ponto de vista de operacionalidade disso, são chamadas plataformas de interoperabilidade, né? Barramentos, plataformas, existem várias maneiras de você chamar isso. E para a interoperabilidade, eles são fundamentais. Nós não tratamos disso no curso, porque é um tema mais avançado, mas é óbvio que aqui nós temos um especialista no assunto, que é diretor de inovação e Chief Innovation Officer de uma empresa que trabalha muito nessa área, que é a CTC, e nós temos grande prazer de contar com a presença dele, que ele vai compartilhar conosco a experiência e o conhecimento que ele tem, e eu espero que todos aproveitem muito, inclusive na fase de perguntas e respostas, tá? Então, ele vai fazer a apresentação dele em slides e vocês vão anotando as questões, e quando chegar ao final, então, a gente vai ter um diálogo que espero que seja bastante interessante com ele também, com todas as dúvidas que vocês tiverem, perguntas, comentários, etc., tá bom? André, em nome do Instituto HL7 Brasil, gostaria muito de agradecer não somente a você, pessoalmente, por estar disponibilizando o seu tempo, mas a sua empresa também, por todo o apoio que ela tem dado ao Instituto HL7 Brasil. Tá? É de fundamental importância essa nossa parceria, que já vem de um certo tempo, e que a gente valoriza demais, porque nós, no HL7 International e no Brasil, a gente acha que a coisa só anda quando a indústria se move, né? E começa a implementar os padrões e as formas de interoperabilidade, etc., no mercado de saúde. Então, muito obrigado, e eu gostaria que você mesmo se apresentasse o seu currículo, que é bastante extenso e interessante, né, para que a gente possa conhecer você melhor. Com a palavra, então, se você quiser já compartilhar os seus slides. Obrigado, professor, pela gentil apresentação. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês da HL7, não só com a tua presença, mas também com o Dr. Guilherme, como presidente da HL7. Para mim já é um colega de trabalho, né? A gente tem feito muita coisa junto, mas é uma enorme honra estar com vocês e com esse pessoal aqui que está bastante ávido para falar um pouquinho sobre plataforma, e no curso de HL7 eu acho que essa nossa discussão hoje é bastante interessante. Vou me apresentar de forma bem breve. Cometi a falha aqui, professor, de não estar com o meu slide de apresentação, mas vou fazer isso ao vivo aqui. Eu sou diretor de inovação e do digital da CTC. A CTC é um associado benemérito da HL7, para quem chegou agora e acabou não pegando o início da tua apresentação. Também sou membro do grupo de inovação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. Sou membro de grupos de investidores de startup, como a BR Angels e a Anjos do Brasil, e membro titular de estudos do Núcleo de Inovação do Innovation and Future. Bom, o meu currículo, professor, ele é interessante. Acho que vocês usam uma boa palavra, porque, na verdade, eu, desde muito novo, empreendi, vim da área de desenvolvimento de sistemas. Eu tinha uma empresa chamada Interactive e minha carreira toda foi feita nos desafios de empreender no Brasil. Nós desenvolvemos muitas soluções para a saúde e, de mais ou menos há 3 anos atrás, depois de um extenso processo de M&A, a minha empresa foi comprada pela CTC e hoje nós estamos com a missão de ajudar a pivotar a empresa para o mundo digital. As aquisições que foram feitas ao longo dos últimos anos reforçam isso na CTC. E na CTC, próximo do HL7, como nós temos feito nesse último ano, para nós é muito interessante conhecer um pouco desse ecossistema, conhecer um pouco também de o quão interessante o HL7 é para quem chegou no mundo de saúde digital
e quão necessário ele é para quem está nesse mundo. A gente entende isso e por isso a gente está associado ao HL7 e esperamos ter uma longa parceria juntos. O que eu vou falar hoje é sobre plataforma e especificamente plataforma de interoperabilidade. E por que a gente escolheu esse tema? É porque ao longo do curso, os alunos já devem ter visto que o FHIR é a solução adotada no mundo moderno para mensageria em saúde, para troca de dados. Só que, como um modelo de código aberto, o aprendizado tem que ser constante e a forma que o FHIR agora, né, o FHIR, mas o que vem ao longo do tempo em padrões na HL7, instituiu, é necessário muito autoestudo para conhecer melhor as aplicações de integração, e a escalada disso é muito complexa se for feita de forma artesanal. Se um aluno, um desenvolvedor de software que está aqui, um integrador de sistemas, ou mesmo alguém de negócio, entende que usando recursos FHIR eu consigo fazer as dezenas, centenas de integrações que são necessárias, talvez você vai ter um pouco de dificuldade de escala, e esse é um problema que a gente endereça quando pensa em plataformas de interoperabilidade. Eu vou começar aqui com os meus slides, e a ideia não é que às 8 horas da noite a gente tenha que aguentar mais um PowerPoint, mas é uma conversa e talvez as provocações que estão aqui vão servir para uma discussão logo mais, que eu espero que a gente tenha depois dessa apresentação. E entendo também, dando uma olhada nas pessoas que estão aqui conosco hoje, o grupo é bastante heterogêneo. Então, a gente tem desde desenvolvedores até heads de startups, a gente tem aqui também pessoas de negócio, médicos. Então, eu acho legal a gente conseguir nivelar o conhecimento, falando um pouquinho sobre interoperabilidade, mas de uma forma que entenda o porquê que a gente está entrando nesse mundo e porque ele é necessário no mundo moderno que nós estamos hoje. Talvez alguns de vocês conheçam esse artigo que saiu no JAMA sobre o custo da tecnologia, e ele tem um desenho de um paciente de 7 anos de idade, um jovem que foi convidado a descrever qual era a sua experiência no hospital. E, embora todos estão sorrindo, né, é fácil ver isso aqui nesse desenho da criança, com a família junto, o que chama a atenção é que o médico está de costas num computador. E eu acho que o único erro que tem esse desenho é que o médico está sorrindo atrás do computador, porque o médico odeia ficar atrás do computador. Mas isso tem uma mensagem muito grande para todos nós, de que o carinho, o cuidado, o toque do médico aqui não foi retratado, mas sim ele de costas. E aí, quando a gente olha para o que acontece hoje, o problema da falta de integração em sistemas de saúde, ele é muito grande e tem um fardo grande. Se a gente olhar esses números, podem nos ajudar a entender a dimensão do que nós estamos falando aqui. Em média, 60% do tempo dos profissionais de saúde estão dedicados para realizar trabalho burocrático, e muito desse trabalho é feito atrás de um computador. E essa é uma das grandes causas de burnout nas equipes assistenciais hoje. Novos sistemas surgem, dados duplicados, silos, e tudo isso transborda do lado do médico, do enfermeiro, do assistente social, do nutricionista, do fisioterapeuta, que está por trás da assistência, tendo que incluir informações ao longo do dia que muitas vezes tomam lugar do cuidado à beira-leito. Além disso, um outro número interessante é que 36% dos médicos
atribuem a causa de pedir mais exames do que deveria, ou mesmo que ele exista em algum lugar, ele tem que pedir porque não tem acesso a essa informação, o que é conhecido como overtreat, ou tratar demais o paciente. As razões disso é porque ele não tem histórico, não tem informações do paciente. E a falta de conexão entre sistemas, ou de interoperabilidade na sua essência, causa problemas como esse, que geram custos, despesas adicionais à saúde que não eram necessárias. E aí, dentro deste problema, o que a gente pode dizer é que esse é o cenário. Difícil dizer algo contra isso, mas por mais que hoje a gente tenha um pouco mais de vontade ou de necessidade de integração, o que nós vemos são silos isolados, cada um com seus sistemas e plataformas que não se conversam. Muitas vezes não se conversam dentro das 4 paredes das instituições. E se a gente adicionar agora os dados que são gerados pelo paciente deshospitalizado, ou mesmo aquele que quer saber da sua saúde de verdade, não só da doença, com wearables e aplicativos de saúde, são outros silos de informações que não se conectam. Na prática, não se conectam. E aí, qual é a abordagem atual que muitos de vocês estão fazendo nas instituições que vocês atuam, ou já viu acontecer? Essa história se repete ao longo dos anos. Abordagem de integração artesanal, ponto a ponto, não escalável. O problema dela não ser escalável é que você não consegue testar novos modelos na velocidade que o teu negócio precisa, na velocidade que o paciente precisa de informações. Então, cada nova conexão tem múltiplas dependências que, ao longo do tempo, fica insustentável, já que os times de integração cada vez mais crescem e não conseguem dar vazão às necessidades de integração e de negócio da sua instituição. Isso impacta na receita, isso impacta na jornada do paciente, isso impacta em uma série de indicadores, sem falar no impacto da segurança do paciente, já que essas integrações ponto a ponto são um risco para as instituições. Daí é que se fala sobre interoperabilidade de dados como uma das alternativas, eu não digo soluções, mas alternativas para este problema. Um ecossistema desconectado, ele causa problemas para o paciente que, num cenário simples, como vocês já devem ter visto no curso, e quem está na área da saúde há mais tempo já ouve falar isso semanalmente, de um paciente que dá entrada a um serviço de emergência sem ter um histórico, e esse histórico do paciente, talvez ele tenha dado entrada desacordado, tem informações sobre alergia ou qualquer outra restrição de tratamento naquele paciente, que pode ser fatal se não se ministrado ou se não ministrado no tempo certo. Então, a interoperabilidade permite, na sua essência, que os sistemas consigam se comunicar através de uma linguagem comum, e uma das mensagerias, uma dessas formas de se comunicar, vocês estão acompanhando no curso, em FHIR, uma dessas formas de comunicação, e essa forma de se comunicar de forma precisa é importante na saúde, não só eficiente, mas também precisa. E quando a gente olha os desafios que nós temos no nosso país, porque depois eu acho que é importante abordar isso em uma das nossas falas, é que quando a gente fala de interoperabilidade, o nosso cenário é vislumbrar o que tem lá fora, porque o que tem aqui dentro hoje é quase que impossível a gente colher algum resultado prático, a não ser com os recentes avanços da RNDS na Covid e vacina. Mas, no mais, o que nós temos são cenários de fora. Quando a gente olha aqui para dentro, a fragmentação dos sistemas é um dos grandes problemas que
que nós temos para o avanço da interoperabilidade. Diversos sistemas com formatos proprietários, com comunicações proprietárias. Então, é como se eu tivesse que ter um tradutor numa viagem que eu estou fazendo para centenas de países, e cada um desses países fale um idioma, eu tenho que levar um tradutor comigo em cada um, diferente em cada uma dessas viagens. Então, é um cenário extremamente complexo. Esse é um dado do Observatório da ANAP de 2022, já que o Observatório de 2023 não faz menção sobre interoperabilidade, apenas com um case sobre o tema. Mas os desafios certamente continuam. Essa é a visão da grande maioria dos CIOs, diretores executivos de hospitais e assim por diante. E aí é onde um padrão de troca de informações precisa ser definido por todos os players do mercado. Se a gente olhar a experiência externa, então o mundo que deu certo, pelo menos que tem boas qualidades que a gente pode copiar, quando a gente olha a Europa e os Estados Unidos, eles já avançaram muito e entenderam que o padrão HL7 FHIR é o padrão de troca de dados em saúde. Não há mais discussões no nosso país, salvo alguns grupos rebeldes, mas não há muita discussão quanto a isso. Então, o que nós vimos até agora é que há um problema, o sistema é fragmentado, não há padrão de troca de informações, mas o FHIR é a esperança, é a centelha que nos ajuda a investir nessa troca de informações. Como no começo nós falamos, a CTC é um dos associados beneméritos do HL7 Brasil, então a gente também estamos nessa luta juntos para difundir o padrão e garantir que as vantagens dele sejam vistas e adotadas pela maior parte do ecossistema aqui no Brasil, como já foi no mundo. Felizmente, há movimentos muito importantes do Ministério da Saúde nos últimos anos. Então, a gente já viu troca de governo, mas algumas dessas políticas têm se perpetuado e a RNDS já adotou o padrão FHIR para troca de dados, como eu falei antes, vacina e notificação de Covid, usaram o FHIR e são dois cases muito interessantes de velocidade e vontade juntas, aliadas a um jeito certo de fazer, o resultado foi visto por todos. E esse desenho, ele nos remete a um passado no Brasil meio complexo, né, que são os das tomadas. Alguns de nós acompanhamos algumas dessas trocas, ela nos dói no coração, mas, por outro lado, também ela resolveu um problema. Se ela continuar dessa forma, a gente espera que nenhum outro padrão venha. Mas ela é uma comparação que ilustra muito bem a necessidade de uso de padrões. Dentro da RNDS, tem lá um camarada chamado conector, e aí por isso que a gente vai começar a falar de plataforma, que é uma espécie de tradutor entre aquele formato específico de dados dentro das quatro paredes das instituições que precisam conversar num idioma comum dentro da RNDS. Então, esse conector, ele pode ser um software de integração, ele pode ser uma plataforma, mas, enfim, o que ele tem como missão é fazer a tradução, conversão, usando, obviamente, mecanismos semânticos para fazer essa troca de informações. Então, a gente começa a ver aqui um desenho do que é o futuro dessa arquitetura que, particularmente, ao meu ver, é uma arquitetura bastante acertada. Ela vai num ponto muito importante, que é começar a demonstrar para todo mundo que desenvolve sistema em saúde que a gente precisa ter um idioma em comum. E conversando recentemente com alguns amigos
que operam a interoperabilidade, ou seja, que estão realizando integração, que estão estruturando terminologia, que já viram diversos cenários. Uma plataforma de interoperabilidade deveria ter algumas funcionalidades, algumas features, alguns módulos, porque quando a gente fala de plataforma, a gente fala de camada, né? Então, o que ele deveria ter de camadas para endereçar os problemas que nós entendemos serem problemas do mundo real. E aqui, de novo, vai aquela minha fala sobre plataforma, porque não há como a gente escalar integração em saúde e interoperabilidade sem o uso de plataformas, a não ser que você tenha muito dinheiro e queira queimar esse dinheiro com diversas equipes, com headcount de pessoas desenvolvendo integrações. Mesmo com muito dinheiro, a velocidade disso vai ser muito baixa. E a gente tem participado de diversos projetos ao longo desses últimos 2 anos que demonstram que a escolha de plataformas erradas, de arquiteturas erradas, levam a desastres, isso em grandes redes. Então, o que deveria estar na mente de todos nós quando vamos iniciar um processo de integração e de escolha de como esses dados serão trocados é que tipo de plataforma vai me apoiar nesse processo. O que eu consigo automatizar disso, ao invés de ficar fazendo tabela de deparo em Excel, ao invés de fazer transporte de informações de forma manual, o que é que eu devo buscar no mercado para me ajudar nisso, ou se eu tiver vontade e força para desenvolver uma plataforma, que eu deveria fazer. Aqui, embora há um conflito de interesse nessa minha conversa, nessa minha fala, e eu quero deixar isso muito claro, já que a CTC desenvolve uma plataforma de interoperabilidade, mas até esse momento eu quis deixar muito claro para vocês que o problema é comum, que naturalmente é um desafio que nós, como operadoras de interoperabilidade, temos que entender. É um desafio comum. Então, ao longo do tempo no nosso país, há um histórico muito complexo sobre a adoção de plataformas ou até de padrões. Venhamos e convenhamos, essa é uma conversa complexa, porque alguns não vão admitir isso, outros talvez vão torcer para que muito desse movimento dê errado no Ministério da Saúde, mas enfim, o ponto é que a gente ficou discutindo muito tempo como fazer, sendo que já havia inúmeros cases ao longo dos anos no mundo que provavam um jeito certo de fazer. E aí a gente começou a tentar tropicalizar plataformas no Brasil de interoperabilidade que funcionaram lá fora, mas que aqui não estavam preparadas para o nosso ecossistema. Eu tive na RIMS, em Chicago, há 2 semanas atrás, e a gente consegue ver ali a força de um ecossistema que fala o mesmo idioma, as inúmeras possibilidades. E aí não adianta achar que aquilo ali vem aqui para dentro do Brasil, plug and play, ele não funciona dessa forma. Então, algumas plataformas que vieram para o Brasil, elas tiveram alguns cases de sucesso, mas muito de insucesso, e muito disso dependeu de serviço, mão de obra, que foi marretando cada uma dessas plataformas ao longo do tempo para tentar demonstrar algum valor. Então, procure uma plataforma, ou se associe a uma plataforma, ou desenvolva uma plataforma que tenha um padrão HL7 Fire V2 no mínimo e Fire, no mínimo isso, que possibilite integrações de sistema com motores de API, que você tenha autonomia para isso, e autonomia não só o desenvolvedor, mas o teu time de negócio. Vá lá e teste conexões, plugue informações, conecte dados de várias fontes. Você precisa de algo que consiga escalar dentro da sua instituição. Algo que você consiga
ter trilha de auditoria e monitoramento. Isso é super importante porque, naturalmente, essas conexões e essas fontes de dados vão quebrar ao longo do tempo, porque os dados vão mudar de lugar, sempre tem um desavisado que vai trocar um label em um campo ou um tipo, e a tua integração vai quebrar. Ela precisa te avisar quando isso acontece, ou ter um poder de auto-healing. Isso é mais importante ainda, porque você vai conseguir que a plataforma lide com mudanças simples que você não precisa mudar. Que consiga também ter integração com dispositivos médicos, e aí muito do V2 pode ser visto nisso, que você tenha governança de interoperabilidade. Então, qual é a governança que você vai dar com cada um dos seus parceiros, se você vai usar um modelo canônico, cada um vai ter um tipo de modelo. Então, como é que você vai fazer a governança disso? Que tem associado a ele possibilidades de serviço de terminologia. Então, eu vou usar Loinks, Nomad, o que eu vou conectar ali dentro para ter sentido, porque dado de um lado para o outro talvez seja a parte mais fácil do que a gente está fazendo, que ela seja low code, que você tenha menos necessidade de desenvolver código. Então, o mundo moderno caminha para isso, então não tente se desviar desse tema. Eu acho que low code é muito importante para qualquer plataforma de serviço que a gente tem discutido hoje. Uma plataforma também que já atenda as nossas necessidades de gestão de consentimento LGPD. Então, não adianta ser HIPAA compliant ou GDPR e tudo mais, mas aqui dentro você não atende a coisa simples de anonimização e gestão de consentimento. Enfim, esse slide está aqui, vocês podem dar print, não tem nada confidencial, fiquem à vontade. Essa é a minha visão. Como eu fui convidado aqui hoje para falar um pouco sobre isso, eu gostaria de passar a minha visão sobre o que é necessário ou deveria estar na nossa mesa ao avaliar uma plataforma de interoperabilidade. Nesse fim, eu gostaria de falar da iniciativa da CTC dentro de plataformas. E hoje nós temos o Fastcom. Ele é uma plataforma com uma boa parte daquilo que vocês viram no slide anterior. A gente tem se dedicado muito a um pipeline do dado que caminha em low code. Então, eu posso entregar o dado de diversos formatos, traduzir ele, eu posso associar mecanismos de terminologia, eu posso ler ele de várias fontes, enfim, ele disponibiliza ali uma visão um pouco diferente que é a nossa visão. E muito do que a gente tem visto de visão do pessoal do HL7 aqui no Brasil. Então, a gente tem uma iniciativa grande com a HL7, aí me permita, doutor Guilherme, que é nosso CMIO, está à frente desse projeto, junto com um dos maiores engenheiros de FHIR aqui do Brasil, que é o Ítalo. Então, são dois proeminentes que fazem contribuições proeminentes nessa plataforma, além de um time também interno que nós temos, que desenvolve a plataforma junto com esses notáveis que eu falei há pouco aqui. Ela é a nossa plataforma que conecta uma série de necessidades que nós temos visto hoje dos nossos clientes. É difícil a gente discutir interoperabilidade com o cliente hoje que mal tem integrações de forma bem feita com os seus sistemas internos, mas na prática a gente tentou aqui fazer criar uma plataforma nacional para os problemas do nosso país. Então, como é que as startups do nosso país se conectam com os hospitais? Aqui a gente endereçou esse problema. Como é que TAS IMV disponibiliza informação para qualquer outro tipo de integração que eu vou fazer? Será que eu tenho que ter habilitado APIs dentro do TASI, por exemplo, para fazer qualquer tipo de conexão? Será que esse é o mundo que a gente tem visto? Será que o topo da ANAP representa os 6.500, 7.000 hospitais que a gente tem no Brasil?
Então, foram perguntas que a gente foi fazendo ao longo disso para tentar endereçar problemas daquele hospital pequeno que tem 2 desenvolvedores ou que tem 2 analistas que lidam com vários problemas e precisam de agilidade para criar novas conexões ou para dar manutenção nelas. Ela é uma arquitetura em microserviço com algumas camadas e esses microserviços endereçam situações diferentes, como, por exemplo, analytics, motores de tradução, conexão com bancos de dados, com APIs, com bancos de dados estruturados e não estruturados, com monitores, com sistemas, enfim, é uma arquitetura que a gente entendeu ser bem aderente aos problemas reais do Brasil. A gente tem uma missão dentro do FASTCom, com a CTC e, óbvio, a Reboque com a HL7, de conectar a maior parte de health techs que a gente vê ao longo dessa jornada, que morrem ao longo do caminho porque não conseguem se conectar com os hospitais, porque ao longo do tempo eles tinham uma baita ideia, um modelo disruptivo, precisavam testar o seu modelo, mas o hospital não liberava o dado porque eles não tinham maturidade para isso, ou demoravam muito tempo. Então, o FASTCom, ele tem uma missão que é trazer e empoderar essas health techs do ecossistema. E a nossa lógica é simplista demais, até em alguns momentos, mas eu acho que ela tem um pouco disruptivo de outras soluções, que é se conectou uma vez com o FASTCom é que vai se conectar com o ecossistema. Então, independente se a health tech ou o hospital ou o sistema fala FHIR ou não, a gente captura o modelo, traduz esse modelo para FHIR e aí entrega esse modelo para as instituições. E se as instituições não falarem FHIR, a gente traduz esse dado novamente para o jeito que a instituição deve receber informação. Mas usando mecanismos em FHIR, então o core dela em FHIR, então eu não vou deixar que o recurso patient, por exemplo, envie dados para o outro hospital, sendo que a data de nascimento do paciente não está incluída no recurso. Então, eu ali já vou barrar essa informação, porque o recurso não vai permitir que ele envie uma informação incompleta. Então, esses são ganhos de governança desse dado que a gente traz dentro da plataforma. Para quem trabalha com inteligência artificial, e esse é o tema do momento, eu vi aqui, inclusive, que alguns alunos hoje trabalham com o IA. Uma das discussões mais importantes é a qualidade do dado, a qualidade da supervisão que é realizada do dado. Então, o dado padronizado para motores de inteligência artificial potencializam a acurácia desse modelo. Então, ele tem um outro efeito colateral positivo quando se usa um padrão, é que você vai conseguir extrair mais informação e mais dado dos seus mecanismos ou dos seus robôs de inteligência artificial. É uma plataforma que roda em nuvem, cloud first, mas ela também pode rodar em um modelo de licenciamento on-premise. E nós estamos hoje associados a essas duas maiores clouds que a gente conhece, Oracle Cloud e AWS. Pessoal, então, rapidamente essa foi minha fala. Eu quis, talvez, contextualizar a importância de ganhar escala em projetos de interoperabilidade, porque quem paga a conta do outro lado se importa com isso. Ao longo do tempo, a gente sabe que talvez aí depois o professor Sabatini tivesse dado, vai ser muito legal ouvir, mas a quantidade de pessoas no Brasil proficientes em FHIR, eu vou arriscar, no máximo de 100 a 150 pessoas. Então, a gente precisa de modelos de escala que consigam resolver este problema, porque não adianta a gente aqui conhecer dos principais recursos em FHIR, que consiga, de alguma forma,
se conectar e conversar com outros lugares, com significado e tudo mais, mas não tem gente que sabe operar isso, que não consiga avançar em escala. Então, o papel da educação, acho que da HL7 é imprescindível para o projeto de saúde no país que a gente quer fazer, e plataformas como o FESTCOM e muitas outras que existem aqui no nosso país, sendo, de alguma forma, endereçando alguns desses problemas, eu acho que podem dar uma resposta escalável para o problema da interoperabilidade. Professor Neuza aqui com a gente também, um prazer estar com Obrigado. você. Guilherme, obrigado aí pela minha fala, e se de alguma forma pude contribuir com o conhecimento dos alunos hoje, já valeu para mim. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, tá começando a rolar um monte de conversa em paralelo aí, se você quiser acessar também algumas perguntas. Obrigado, professora Neuza Andrade, pela presença também. Eu acabei de botar aí uma imagem da central telefônica de antigamente, que deve ser o barramento, né, a plataforma de interoperabilidade mais antiga da história. Então, eu fico imaginando o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, como é que é o barramento fisicamente? Como é que é a sua plataforma? É um barramento assim, com um monte de anãozinho puxando fio e O Guilherme e o Ítalo ficam lá. atrás, eles ficam plugando. Porque Como você essa é falou uma outro dia, lição, meu essa é uma Clésio. lição. Se deixar o Guilherme, ele desconecta uns fios ali, né? Não, eu Algumas desconecto. horas. É o Clésio, a Gente, eu pessoa. vou te falar uma coisa. Eu sou tão antigo que eu morava atrás da Telefônica do Brasil, em Campinas, onde ainda tinha, na época em que o telefone de Campinas tinha 5 dígitos, ainda tinha essas operadoras aí. Inclusive, uma tia minha foi operadora disso. Imagina a escalabilidade disso. Qual que era a escalabilidade? Alguém fez a previsão que isso aqui continuasse nos Estados Unidos ia precisar mais operadora do que a população inteira dos Estados Unidos. Então, quando surgiu a primeira central automática baseada em relé, aí dispensou-se, todo mundo ficou desempregado, né? Todas as mulheradas aí, em geral mulher tem mulher, ficaram desempregados, porque agora você tem um endereçador decádico que fazia tudo automaticamente com barulho infernal. E depois teve a central temporal, que é totalmente digital. Então, quer dizer, a plataforma de interoperabilidade, com essa sua tarefa de ligar A a B, múltiplos, né? Ela é uma analogia interessante disso que eu mostrei, o quê? Ou seja, a pergunta que acho que todo mundo tem a curiosidade como é que é fisicamente isso, né? A gente entende que é na nuvem, etc., tal, em um software rodando. Mas onde vocês implementam isso? Em que nuvem? Hoje na OCI, da Oracle Cloud, e AWS. Então, a arquitetura que a gente usa no FastCom, ela recebe o dado através de uma VPN. Então, a gente fecha uma VPN site-to-site com cada uma das fontes de dados, e aí lá nós fazemos o mapeamento. Então, vamos falar do mundo real, TASI e MV. Então, a gente vai lá, mapeia cada um dos recursos necessários para essas transações. O FastCom é apenas um túnel para isso, ele faz a tradução em tempo real e ele envia o dado, faz o outbound desse dado no formato do receptor. Então, se o receptor precisa de um dado em FHIR, ok, melhor ainda. Mas se eu preciso transformar ele de novo para o modelo do receptor, a gente transforma ele também. Então, eu posso ter um caminho do dado que vai fazendo trocas ao longo da necessidade ali. E basicamente funciona à base de mensagens, né? Sim. O Fire funciona à base de mensagens também, né? Professora, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Kripa. Pode fazer. Bom, Kripa, O Guilherme também escreveu aí, você pode falar pessoalmente, Guilherme. Se alguém quiser também depois fazer uma pergunta, pode levantar a mão, tudo a gente abre aqui o áudio e o vídeo também para vocês perguntarem, viu?
Bom, Kripa, parabéns aí pela sua apresentação. Eu gostei muito desse resumo aí que você coloca no final aí do que deve ter numa plataforma. Vi vários amigos ali que devem ter contribuído com algum daqueles elementos. Então, consentimento do Sakagiri, vi vários amigos nossos aí dentro da plataforma trabalhando em conjunto, e interoperabilidade é isso, é trabalhar em conjunto, em parceria, porque você não vai dominar todos os assuntos, né? Nós acabamos de voltar da RIMS, a Dani está aqui com a gente também, e você viu lá na RIMS o FAIRE como uma estrela, eram 2 estrelas lá, o VBHC, né, que tinha realmente muita gente falando de VBHC, e o FAIRE, que foi a grande estrela de protocolo ali, onde o ecossistema consagrou o protocolo. Então, acho que não tem mais volta para esse protocolo. Então, eu acho que você foi muito feliz na sua apresentação, porque você trouxe este elemento que a gente viu ao vivo, a gente até comentou. Eu e o Kripa tivemos uma aventura lá em Chicago, mas a gente não vai contar para vocês que a gente andou quilômetros para chegar a pé, mas eu obriguei o Kripa a andar, depois a gente conta. Mas eu queria que você ilustrasse um pouco isso, Kripa, porque você trouxe a importância do FAIRE, o papel do FAIRE, como é que vocês estão usando o FAIRE aí na CTC, e vocês uma das primeiras plataformas que tem essa visão mesmo de oferecer e se conectar, inclusive com as Heltechs, até por essa a sua lógica de ser um investidor anjo, você olhar para as Heltechs e ver que elas não começaram usando o padrão, ou que elas vão por um caminho que elas não conseguem realmente fazer, até o MVP delas, e isso aconteceu comigo numa Heltech que eu tentei fazer, né? Então, queria que você colocasse um pouquinho disso, como é que a plataforma pode ajudar essas pessoas e esses startupeiros, eu não sei como fala isso, startupeiros, para que eles consigam se conectar com vocês para oferecer serviços, porque eu gostaria muito, por exemplo, de colocar isso no laboratório de interoperabilidade. A gente tem uma plataforma, a startup se conecta, oferece um serviço para a cidade, para o município, e o município ganha, o paciente ganha, e a gente consegue fazer um serviço mais barato e mais eficiente, que é, no fim das contas, o que a gente está buscando. Desculpa pelo tamanho da pergunta. Eu estou tentando fatiar ela aqui em Jack. Professor, olha, assim, eu acho que a experiência na RIMS foi muito interessante, porque um idioma em comum possibilita inúmeras frentes de desenvolvimento em saúde. E foi muito legal quando a gente abordava algumas das startups e falava assim, então, é que lá no Brasil a gente não tem FHIR. Aí o cara olhava assim e falava, entendi, então a gente vai ter que conversar depois para ver como é que a gente vai fazer e tal, né? Então, assim, era triste, né? Triste. Mas, assim, nos dá uma visão de que um futuro conectado nos permite muitas coisas. Acho também que o que a gente viu lá tem uma aplicação muito local em uma parte considerável das soluções, mas aquilo que é possível trazer aqui para o Brasil, acho que a gente não vai ter como fugir de um modelo com um padrão, e aí a gente já sabe que é FHIR, porque lá fora ninguém vai querer traduzir, fazer um baita esforço por um mercado que ainda é uma aposta. Então, eu vejo que um pouco das novidades que estão por lá vão vir aqui para o Brasil no momento que a gente estiver mais maduro como ecossistema. Mas tem uma oportunidade para os empreendedores nacionais, que já conhecem um pouco desse desafio e, como bons brasileiros, estão sempre transpondo grandes dificuldades. O FESTCOM, e aí assim, agora entrando numa parte da pergunta que você trouxe sobre as startups, as health techs, dói no coração, né? Eu acho que imagina, Neuza, quando você tocou tua startup e teve problemas de integração, porque o modelo que você
tinha, certamente, era de grande valor para aquele que ia consumir o serviço. E hoje a gente tem inúmeras startups nesse mesmo, vamos dizer, precipício. Então, eles estão num momento complexo, porque eles não viram FIRE antes, eles só se dedicaram à sua ideia, mas tiveram o mesmo problema, e eu vou contar essa experiência também daqui a pouquinho, de quando a gente começou a integrar um sistema de autoatendimento que a gente tem. A gente foi crente que one size fits all. Eu resolvo, eu faço um TASI, eu fiz todos os TASI. Eu fiz um MV, eu faço todos os MV. Aí é aquela coisa, né, da inexperiência. Mas a gente vê muitas startups nessa situação, achando que, não, a gente conecta, não, é fácil. Eu participo de várias conversas com elas, e do outro lado dos hospitais também, em alguns momentos a gente é convidado para participar de alguns pitches de inovação, e quando o empreendedor do outro lado fala assim, não, a conexão a gente faz, fica tranquilo, mas quando fica nesse mundo fofo, você já sabe que vai dar ruim. E é por isso que a gente vê uma escalada de POCs no Brasil. E esse é um mundo muito complexo, porque a POC significa eu não acredito no que você está dizendo para mim, e eu vou colocar você aqui dentro para queimar dinheiro, e aí, se der certo, a gente vai avançar. Mas muitas startups não aguentam nem 2, 3 POCs, né? Elas vão morrendo, e a gente vê o mercado como está agora, né? Com uma liquidez muito baixa, juros altos, e as startups tendo que mostrar resultado. Então, a gente vê elas morrendo ao longo do tempo. E o Fastcom pode ajudar elas nisso, porque nós mapeamos o modelo de dados para eles, para cada um deles, e tendo mapeado o modelo dos hospitais, a gente consegue fazer essa conexão como se fosse aquela tomadinha da RNDS. A gente tem a nossa própria por aqui, obviamente ainda com muito a avançar, mas aqueles bons cases que nós já produzimos demonstram que o modelo funciona. Então, a gente está bem feliz que é possível ajudar um pouco do ecossistema em saúde, e o Fastcom pode ajudar nesse sentido, e a gente está super afim de falar com muita gente que queira entrar nessa jornada. Mas a gente fez a loucura de escolher FIRE, né, Neuza? Então, vamos lá, a gente está junto nessa e vai ser muito bom. Acho que Você tem uma fez a mão única levantada. loucura possível, tá? Que não tem outro jeito. Você isso percebeu aí. isso. Mas obrigada, Percebi. Cripa, pela sua resposta, e a Legal, gente vai legal. conversar muito a respeito. Uma curiosidade que eu tenho é a seguinte: bom, já você me tirou uma dúvida que não tem um monte de duende lá no barramento da CTC fazendo ligação de fiozinho, né? Ótimo. Mas tem um negócio que é um problema semelhante, que é a tradução ou a conversão de diferentes versões de formatos e padrões. Por exemplo, vamos supor que um software da MV que captura dados de terminais multiparamétricos, ele usa V2.8, se não me engano, e aí isso vai ser usado por um terceiro que usa FIRE. De quem que é a responsabilidade, na sua opinião? Você acha que você fornece esse serviço de fazer a conversão, ou de, por exemplo, V2 comum para V2 XML, ou então, pior ainda, terminologias, né? Se você tem no seu barramento um mapeamento de terminologias que você pode oferecer as a service, né, como um serviço. O que você vê em termos de presente e futuro nisso? Professor, eu vejo o seguinte cenário. Hoje a gente tem preferido que as próprias instituições sejam dono do seu processo de mapeamento e que eles possam fazer as traduções. Então, é aí uma parte importante das plataformas que eu acho que precisa ser analisado, que é a autonomia. O quanto de autonomia o meu time vai ter para dar manutenção nisso, ou para criar novas conexões ou novas traduções. Hoje, na prática, a grosso modo, o que a gente faz é qualquer um dos modelos que a gente captura o dado, pode ser V1, por exemplo, ele vai ser traduzido para FIRE, e do FIRE ele vai ser traduzido para o modelo que o cliente do outro lado escolher no seu Legal. pipeline.
Então, a Quer dizer gente que usa o você... Fire como o juiz do jogo. Ele é que vai definir as acho que regras. é mais como um intérprete mesmo, porque não sei se você leu o meu Perfeito. artigo sobre Li interoperabilidade é sim, uma linguagem. Você leu esse artigo? li sim, Interoperabilidade é li uma sim. linguagem. Então, Que, esse aí é o dois cara que idiomas que você sabe. usou lá, você usou É, dois idiomas, não muito, era húngaro chinês e e outro, é isso? chinês, no qual eu não Húngaro, entendo isso, nenhum dos exatamente. dois, mas o intérprete teria que Perfeito, saber teria que saber húngaro e teria que saber chinês. Então, se ele pede um isso, exame em perfeito. LOINC, que é uma interlíngua, usando o barramento, que é uma interoperabilidade que suporta essa interpretação, essa tradução, tá? Porque muita gente acha que você pode fazer point to point, que não é uma solução nem elegante, nem eficiente. Por isso que existe a Escalável. plataforma de interoperabilidade. E outra coisa é a questão do síncrono-assíncrono, né? Porque você atende filas de envio de mensagens e não envia elas imediatamente, né? Você tem um buffer lá em que você deve distribuir de acordo com ordem de chegada ou algum tipo de prioridade, né? Então, aqui a segunda pergunta é justamente isso, quer dizer, não dá para o usuário que gera a mensagem ele já traduzir, tem que ter alguém que vai traduzir, normalmente é o destinatário que vai traduzir, mas é um grande papel das plataformas de interoperabilidade fazer essa conversão de forma automática. E você usou o intérprete universal, com o inglês, ou seja, Fire. Fire é o novo inglês, né? New English. Todo mundo fala inglês no mundo inteiro, então você tem uma linguagem comum que você pode servir de tradução. Mas aí a segunda pergunta é a seguinte: a nova fronteira da interoperabilidade é para sistemas de apoio à decisão. Tá? Você sabe que o HL7 tem toda uma área de Clinical Decision Support System, CDSS, que tem o Smart as Fire, tem Smart on Fire, tem o CDS Hooks, que agora é novo, que também precisa de um barramento de interoperabilidade. Você tem também diversas linguagens de especificação de regras lógicas, como a Arden, né, a sintaxe Arden. Vocês têm lá, já estão pensando em ter uma plataforma que trabalhe com esses novos padrões, porque são todos Fire também, tá? Ok. Sim, Okay. sim, professor, a gente está olhando isso sim. Por exemplo, hoje a gente já tem algumas aplicações lá dentro do Fastcom, dentro do ecossistema dele, que são Smart on Fire. Então, a gente, hoje, por trás das cortinas, essas aplicações já conversam em Fire e já podem ser interoperáveis, por exemplo, em outros repositórios. E aí eu queria só puxar uma experiência que a gente teve de como a gente chegou nessas aplicações que são Smart on Fire, que na prática é o serviço de autoatendimento com agendamento, com web check-in e com totem de autoatendimento. Então, todas elas são Fire. E aí a gente começou a discutir a necessidade de, lá atrás, quando a área de inovação na CTC foi criada, a gente começou a discutir que a gente precisava de um middleware. E aí, longe de estar no nível de maturidade que a gente está hoje, mas a gente precisava de um middleware porque a gente apanhou tanto em integrações ponto a ponto nos hospitais que a gente não podia mais apanhar dessa forma. Não era escalável eu ficar 3, 6 meses para implantar um projeto simples num cliente. Então, ao criar esse nosso, na época, middleware, que depois virou uma espécie de barramento e evoluiu para o Fastcom, a gente aprendeu muito que a integração com os sistemas dos hospitais não podem ser deixada, elas não podem ser vistas como um pequeno obstáculo, ela é um obstáculo muito grande que a gente precisa entender que existe. E aí, a gente criou esse middleware, esse barramento na época, e começamos a fazer integrações com alguns dos clientes. Quando os clientes viam o nosso serviço de autoatendimento e como ele se conectava de forma rápida,
eles falavam assim, não, mas eu queria usar o teu Middle, eu achei ele muito legal. Tem 3 caras aqui, essas 3 startups que estão aqui na minha porta, fazem 1 ano e eu não consigo integrar, eu posso plugar ela aí dentro? Aí a gente falou, puxa, não pode, porque isso é feito só para nossos produtos hoje. Mas essas perguntas ficaram tão recorrentes que eu falei, não, tem um cavalo selado passando aqui na frente. A gente precisa endereçar esse problema, porque se a gente Com conseguir certeza. se a gente conseguir resolver esse cara, muito provavelmente que a gente consiga abrir uma nova oportunidade aqui. E foi aí onde a gente conheceu o Guilherme, Ítalo, Cláudio, né, outros engenheiros da HL7, que nos educaram nesse tema, e a gente ficou tão fã disso, que antes, professor, eu preciso ser muito direto com você, porque eu olhava a interoperabilidade e era a mesma coisa de que um camponês em 1600, quando ele olhava a Bíblia, ele falou, não, isso aqui não é para mim, isso é para um ser muito superior, que está do outro lado ali, que fala outro idioma que eu não falo e que eu vou só ficar de longe assistindo o que ele me diz para fazer. Mas a gente conseguiu simplificar algumas coisas que não são fáceis. Ainda existem muitas coisas complexas nesse mundo e sempre vão existir, mas a gente conseguiu simplificar algumas coisas que podem ajudar os novos entrantes nesse mercado e alunos que estão aqui a usar a interoperabilidade de uma forma mais fácil e simples, com alguma educação que a gente tem certeza que o Instituto aqui tem um papel primordial. Mas essa experiência foi interessante, a gente sentiu a dor dessas startups, porque a gente quase abortou um negócio por causa disso, e que hoje está tendo uma escala super legal, super interessante, com resultados muito interessantes em vários hospitais do Brasil. Então, eu acho que a decisão de se conectar em FHIR é muito importante para quem está chegando agora e está criando a sua startup. É verdade, esse negócio da startup é muito sério, eu acho. Por exemplo, o cara tem aquela coisa de not invented here, né? Syndrome. Então ele fala assim, esse negócio de FHIR aí, isso aí é um obstáculo à inovação. Eu vou fazer o meu próprio padrão. Quer dizer, isso é uma atitude extremamente infeliz, né? O cara não conhece como é que a indústria moderna funciona, etc. É como ele quisesse fazer um carro que tivesse o pedal de embreagem no teto, o breque na mão e coisas do gênero. Mas tem uma provocação muito Perfeito. interessante da Adriana Kitagima. Ela fala que isso é muito mais caro fazer e manter muitos mapas, né? Um dos caminhos deveria ser esforço de padronização de recursos semânticos e publicação de mapeamentos validados e baseados em metodologias ISO-ABNT. E aí ela pergunta, essa pergunta é para você, onde nós podemos acessar o Implementation Guide, o IG, o Guia de Implementação da CTC? Existe? Existe, eu vou colocar aqui no chat para vocês acessarem. Hoje ele está sendo mantido pelo nosso time, pelos nossos engenheiros de interoperabilidade, então vocês podem ficar à vontade para acessar. A gente tenta ser o mais padrão nele possível, e a gente também sonha com o BR Core, e espero que vocês nos ajudem nessa tarefa ainda nessa década. Tá, eu já disse isso uma vez, e a Neuza riu muito comigo, que o depara, né, é a grande tragédia, o horror de qualquer um que vai implementar. Essas aquisições recentes de grandes redes que compraram um monte de hospital, laboratório, etc., eles estão hoje mais perdidos que cachorro caiu da mudança, porque eles têm 15 diferentes sistemas, e se você for fazer um depara de 15 para 15, é a explosão combinatória, né? Então, ele tem que ter um comum, que seria o LOINC, por exemplo, traduz todo mundo para o LOINC e todo mundo passa a usar LOINC. Mas é engraçado que eles não viram ainda, não enxergaram isso. É muito curioso que eles, na situação moderna de hoje, já não vejam. Então, Adriana, mapa Professor, é uma coisa da vida, é um dor da vida. A gente vai continuar tendo mapa por muito tempo ainda, e a gente vai ter ferramentas em mapear. Porque o meu sonho, só para terminar, né, tem que falar meu sonho, né? Meu sonho é ter OpenHR para modelagem
clínica e outras persistente, o FHIR para mensagem e o SNOMED como única semântica para tudo, né? Será que um dia esse Como sonho vai ser terminologia, né? verdade? Eu não acredito, professor, porque a gente, por exemplo, no Brasil, a gente tem quantas pessoas que sabem FHIR? E OpenAir, quantas pessoas que sabem, entendeu? Então, aqui no Brasil, eu não acredito que a gente vai seguir esse caminho, não. Realmente, eu acho que é um sonho, pode ser perseguido, mas não sei se ele ficaria muito válido. Quanto ao IG do CRIPA, eu entendo que, assim, um Eu coloquei aqui implementation no guide... chat, viu, Neuza? Eu estou vendo aqui, estou vendo. Ah, que legal. Eu acredito que um IG só não faça sentido, na verdade, porque os Implementation Guides, eles são para contexto, né? Então, ele é um genérico para atender vocês, Isso e mesmo. cada um que for fazer a sua aplicação, eu vou fazer só para exame de diabetes, fazer pesquisa em exame de diabetes, tem que ter um Implementation Guide para esse tipo de coisa. Eu vou fazer só exames... câncer de mama, tem que ter um Implementation Guide específico para aquilo. Então, o contexto é o Implementation Guide, senão não faz sentido, né? Então, você pode ter um genérico, então, assim, respondendo aqui a Adriana, respondendo todo mundo, mas o Implementation Guide, ele tem que contextualizar, senão ele não serve para ser um Implementation Guide, ele pode ser uma coisa interna, mas ele não é uma coisa que serve para o contexto, né? Deixa eu só falar uma coisa antes que tem o Raoni também está querendo fazer uma pergunta, a gente já abre para ele, mas eu só falei, eu adorei a interpretação do Kripa, falando o seguinte: a POC é um cenário de retardo do desenvolvimento, porque a desconfiança gera justamente, você não sabe se aquilo vai funcionar, a integração não vai funcionar. Você já tem uma expertise dentro de casa, mas quer dizer, você tem que materializar tudo num acordo provisório para que, e se der certo, a gente vai adiante. Quer dizer, então isso aí é como você, de fato, atrasar todo o sistema. Lá nos Estados Unidos, que eles acabaram de voltar de lá, a gente tem alguns cenários já muito bem definidos, com implementation guides muito bem definidos, como, por exemplo, eu sempre cito o Argonauta. O Argonauta é o US Core, né? Então, e onde é que se firma o Argonauta? Uma coisa muito interessante, o Argonauta, acho que são 4 ou 5 implementations guides com vários perfis. Então, ele é uma miríade, assim, ele já por si já são 5 implementations guides. Um desses implementations guides, por exemplo, é quase como se fosse o KNES. Então, são os providers, que eles chamam. Então, é como se você tivesse já uma cópia digital dos providers todos na implementação. Por quê? Porque no local onde você está prestando assistência, você já pode implantar um servidor que vai fazer essas trocas de informações quando requisitados, de uma maneira que o HL7 é muito formal nisso, que são até os capability statements, né? Que você pergunta para o servidor do que ele é capaz de fazer. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a ideia de você ter vários implementations guides é o futuro. Quer dizer, uma plataforma Exatamente. dessa é a nossa visão, que nenhum só vai resolver. Porém, o seguinte, quanto mais vocês estiverem pensando, quer dizer, quanto mais a comunidade estiver olhando para uma guia de implementação, que às vezes no darwinismo das guias de implementação estiver mais bem sucedida, você vai ganhar tempo em fazer aquelas coisas que você está interessado. Porque, obviamente, a startup não... O lance da startup não é fazer integração, é resolver um problema particular de diabetes, é resolver um problema particular de doença mental, e assim sucessivamente, né? Então, essa aqui é a minha consideração. Raoni, a gente está interrompendo você que está levantando a mão faz bastante tempo. Qual que é a sua opinião? Quais são as suas opiniões sobre tudo isso? As minhas do Kripa, né? Do CRIPA, lógico. Opa. A nossa ele já ouviu, né? Se bem que Kripa. a Neuza me provocou aí, depois eu vou dar uma resposta à altura. Espera aí, me aguarde. Fala aí, André. Duelo. Eu gosto de estar com vocês, porque as suas perguntas nunca são
né? São sempre 30 em uma, né? Então, vamos lá, vou tentar lembrar das que eu consigo, mas eu acho que, pelo menos a gente aqui na CTC, quer interferir o menos possível nesse processo, e a gente acha que cada cliente cada fonte tem que ser dono do seu modelo e do seu modelo de implementação do seu guia. Enfim, a gente tenta deixar ele o mais cartesiano, mais padrão do nosso lado, mas do lado do cliente, cada um cria o seu, mas é óbvio, quanto mais diferentes forem criados, mais problemas a gente vai ter, né? Então, o problema é que a gente precisa entender os cenários de todos os lados. A grande expectativa, como a gente sabe, a gente tem discutido, é o BR Core, para que a gente possa avançar, né, nessa troca de dados aí um pouco mais lógica. Acho que das perguntas eu me lembro disso que vocês me fizeram, mas acho que o Raoni está com a mão levantada ali, seria legal ele trazer a dele também. Fala, Raoni. Boa noite a todos. Boa noite, professor Renato. Boa noite, noite. Cripa. Obrigado Boa noite. pela apresentação aí. Eu estou numa realidade aqui um pouquinho diferente, ou pelo menos, talvez pela minha ignorância ou pelo pouco conhecimento, eu entenda ela diferente. Às vezes eu vejo a gente discutir muito de interoperabilidade, as capacidades que a gente pode ter, o quanto a gente pode explorar e extrair da interoperabilidade. Só que eu vivo hoje uma realidade na minha região, e eu sei que eu não sou o único que sofre com isso, com problemas muito mais fundamentais. Por exemplo, uma região que a gente tem mais hospitais familiares, né, vamos falar assim, do que de grandes grupos. E a turma não tem muita visão de investimento em tecnologia, principalmente, né? Sendo bem sincero, eles mal estão preenchendo prontuário, né? Como que se enxerga a gente expandir essa realidade da interoperabilidade de um cenário como São Paulo, como Santa Catarina, Paraná, que é muito avançado, ou pelo menos muito mais avançado do que o nosso, e expandir isso para cenários Centro-Oeste, Norte, Nordeste, que na grande maioria, como você disse em algum momento da apresentação, na grande maioria estão lá do meio para baixo, né, da lista de hospitais. São pequenos hospitais, pequenos grupos, às vezes tem até pequenas clínicas que têm algum potencial. Como que você enxerga isso? Porque eu sendo bem sincero, eu brilho o olho com a interoperabilidade, fico louco, imagino 1 milhão de possibilidades, 1 milhão de caminhos para seguir, mas eu esbarro nessa barreira cultural e existencial que a gente tem nesse tipo de instituição. Raoni, obrigado aí pela tua pergunta, e devo te dizer que essa tua realidade não é muito diferente de São Paulo, Não. virando a esquina. A gente está numa situação em São Paulo, nos grandes centros, muito diferente uma da outra. Mas a tua pergunta é a pergunta que a gente vive no dia a dia. É que, do outro lado, a interoperabilidade, para a grande maioria, é um hype, que eles precisam, de alguma forma, estar inseridos, mas que não conseguem passar da página 2. E aí, qual é o problema que a gente tem hoje? É de integração. No frigir dos ovos, o teu dia a dia aí, onde você está, muito provavelmente você está discutindo integração. Como é que você consegue integrar com outro sistema, um monitor ou com um serviço? Mas o que eu posso te dizer? Isso é um movimento que essa onda começou a ganhar um pouco mais de corpo agora. A gente não sabe onde é que ela está na linha do tempo, onde é que ela está mais para quebrar ou ainda aquela marolinha que está subindo. Mas o que eu digo para quando me fazem essa pergunta é: faça a escolha certa agora. Porque se a gente perpetuar escolhas erradas, daqui 20, 30 anos, a gente vai discutir a mesma coisa. Então, nem que seja um pouco, tente motivar esse movimento dentro da instituição que você está. Vamos começar a pensar em troca de dados de uma forma um pouco mais inteligente, vamos pensar ela com significado, não só trocar dados sistêmicos, vamos tentar ver o que a gente consegue
associar a terminologia de um lado, vamos ver o que o cara do diagnóstico que a gente terceirizou aqui no hospital tem, pô, vamos forçar ele a usar LOINC, vamos bater que ele faça isso, sabe? Então, são coisas que a gente agora pode tentar mudar, porque eu acho que essa nossa geração aqui agora tem essa oportunidade de falar, isso é importante. Talvez isso vá afetar a vida dos nossos filhos, mas se a nossa decisão agora for certa, a gente consegue mudar essa realidade para frente. Mas eu concordo com você que o nosso problema hoje é de base, é fundamentos ainda, até em muitos lugares como você falou, né, de preencher o papel ainda é uma realidade e muito grande aqui dentro, mas se associa uma plataforma ou uma iniciativa que te possibilite integrar e que te possibilite interoperar. E aí, ao longo do tempo, quando esse Pareto inverter, você tem alguns modelos já preparados para interoperabilidade dentro da tua instituição. Essa é a resposta que não é a melhor, mas eu acho que é a única que eu tenho nesse momento para te dar. Tem uma pergunta interessante aqui. Espera só um pouquinho. Tem uma pode ir, professor, pode ir, aqui. depois eu falo para o Raoni. Eu respondo, Raoni, depois. Ah, tá, ok. Só para você marcar aí para responder, que é o seguinte, se você já tem algum projeto de engajamento do paciente na plataforma de interoperabilidade, quer dizer, você ter as vias de informação em que você possa, ele de alguma forma, acessar os dados dele via plataforma de interoperabilidade e não diretamente com o provedor. Faz sentido isso? Hoje a gente tem um produto ali dentro conectado de autoatendimento que faz agendamento, que faz web check-in e faz a admissão no hospital. Ele pode acessar algumas informações dele, mas eu não tenho lá, por exemplo, um sumário de alta que ele possa consultar o próprio. Embora eu já tenha um modelo dentro da aplicação do Fastcom. Então eu preciso de alguém que chegue para mim, e aí eu prefiro conectar essas pontas ao invés de desenvolver ela, que diga, olha, eu tenho do lado de cá um portal do paciente, onde, baseado em alguns modelos aqui, eu posso entregar para o meu paciente sumário de alta, histórico de saúde e assim por diante. Então, os modelos estão na base, estão na plataforma, desculpe, mas não estão ainda disponíveis para o público em geral. Mas que é uma tendência muito grande, né, André? Muitas Unimedes, elas, Sem por dúvida. exemplo, a minha Unimed Campinas tem um excelente aplicativo para os pacientes, onde eles conseguiram integrar com a HL7 21 laboratórios de análises clínicas em Campinas, de modo que o paciente, além do médico, o paciente também pode acessar as guias dele de pedido, as guias foram aprovadas ou não, e os resultados dos exames quando eles ficam disponíveis. Então, isso é uma tendência que eu acho que, num ambiente em que você tem múltiplos provedores, né, múltiplas fontes e múltiplos sumidores de informação, é muito importante você engajar o paciente também cada vez mais, né? Aqui a pergunta foi que se o modelo hospital-doença ele vai ser transformado por esse modelo novo de engajamento. Acredito que sim, até porque a população está envelhecendo e a gente está continuando mais tempo vivo, e a gente precisa de mais informação e a gente precisa cuidar mais da nossa saúde. Embora a gente tenha aqui no nosso país a felicidade de ter atenção primária como algo que permeia nossas vidas, né? Mas a grande maioria dos outros países não tem isso. Então, eles vão precisar cada vez mais cuidar da sua saúde e essa visão, menos doença, mais saúde, eu acho que já é um caminho que a gente consegue ver nos nossos hábitos, né? Eu acho que nos hábitos do dia a dia, a gente se autoatende em saúde hoje de uma forma totalmente diferente do que era antes. Penso que no futuro o hospital é apenas um centro de especialidade e a gente vai ser cada vez mais tratado em casa com aquela pílula dos Jetsons, né? Acho que esse é o futuro que a gente vê, né? Agora, você acabou de me dar uma ideia genial aqui. Quando tiver internação doméstica, como é que vai ser a interoperabilidade?
Legal, né? O Bom, paciente... mas fala aí, Neuza. É, Não, fala aí, Neuza, o que você queria falar a resposta da Raoni? Espero que o paciente não tenha que estruturar nenhum recurso FHIR para isso, não, nenhum ele não vai patient, precisar, nenhum ele só nenhum vai carregar. observation, né? Ele só vai carregar, faz a telemedicina, faz a entrega, vai ser na casa dele, do medicamento, já padronizado para o tamanho, altura, DNA dele, é Jetsons mesmo. Eu vou responder o Raoni, que eu gostei muito da colocação dele, eu acho que ele foi muito feliz, e todo mundo veio falar aqui de Bananal, né? Porque eu comecei com essa ideia do laboratório lá em Bananal, e faz parte da minha história. Quando eu cheguei em Bananal, em 2018, tudo era em papel lá em Bananal, tudo. Não tinha nenhum computador, gente, não existia isso lá, tá? Existia um computador no pronto-socorro, só, mas nada. A gente conseguiu transformar aquela cidade e colocar prontuário eletrônico, o prontuário que existe dentro do SUS, que é o PEC, né? Então, é possível você transformar uma cidade, sim, no modelo eletrônico, no modelo digital. É possível você fazer isso. E é mais fácil, acho, até você pegar uma cidade que não tem nada, que não tem sistema nenhum, e colocar algum sistema dentro dela, do que você pegar os sistemas legados e levar depois, entendeu? Eu acho que é mais fácil esse caminho. Como a gente está neste mundo, a gente tem mais de 5.500 municípios aqui. Desses 5.500 municípios, eu tenho realmente um número absurdo de gente que está em papel. Eu acho que quando o Brasil começar a fazer esse movimento de verdade para ir para o eletrônico, isso aqui vai gerar uma surpresa, porque a gente vai realmente ter dados dentro dos sistemas. Espero que eles andem para a RNDS, se conectem na RNDS para oferecer, não o que o DataSUS oferece hoje, milhares de sistemas que não se comunicam, mas uma plataforma de interoperabilidade que se conectem com outras plataformas, como a FastCom, por exemplo, que consigam fazer todo o ecossistema ser vivo, né? Então, eu acho que esse que é o caminho aí, e eu vejo que o Raoni colocou é muito importante, porque é a realidade dos municípios hoje. A gente não tem um sistema digital, ou está muito aquém do que a gente precisava, mas eu acredito que esse caminho, se foi feito numa cidade como Bananal, pode ser feito em qualquer outra cidade. Exatamente. Perfeito. Uma das Tem uma cidades pergunta... mortas do Monteiro Lobato, né? Fala, André. Exato. Uma das cidades Tem uma mortas do pergunta Monteiro aqui Lobato, exatamente. do Ladislau, eu posso... A pergunta dele é se o database fica por conta do Fastcom, ele vai ficar gigante. Quem paga a conta? O Fastcom faz a cobrança tipo SaaS? Ladislau, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, o database é do cliente. A gente nem tem nem pode ter um repositório do nosso lado, porque os dados são do cliente. Então, ele apenas se conecta. Então, imagina com uma grande conexão, um grande pipe que vai de um lado para o outro, fazendo a tradução desses modelos. E ele é tipo SaaS, então a gente também tem um modelo de licenciamento, quer por volume, quer também num modelo de licenciamento perpétuo. Esse modelo de sustentabilidade dos Health Information Exchanges, né, do HIE, é múltiplo e tem que ser resolvido antes de você começar a se arriscar a implementar um que depois de um certo tempo vai morrer porque não teve sustentabilidade, né? E o que sua empresa, o CTC, faz é justamente um dos modelos, que é a prestação de serviços com tráfego medido ou qualquer outra coisa, né? Eu imagino... Pode falar, porque depois eu vou. Eu só queria aproveitar e dizer duas coisas, acho que a gente também, não sei como é que está de tempo, mas eu queria trazer um case muito interessante do uso de uma aplicação Smart on Fire, que é o nosso autoatendimento, conectado ao FAST como plataforma de interoperabilidade, conectando vários sistemas no hospital. A gente, muito provavelmente da Hospitalar, vai publicar um case de um hospital em Minas Gerais, o máximo que eu posso falar aqui, porque daqui a pouco vocês vão saber qual que conseguiu fazer uma redução absurda na admissão do tempo do paciente em pronto atendimento. Então, só para vocês terem uma ideia, a admissão do paciente antes, usando a recepção, era feita em 14 minutos em média, que já é um número até que relativamente bom. Com
o Fastcom plugado numa plataforma de autoatendimento, ele passou a ser de 8 segundos, porque a identificação do paciente é extremamente rápida, ele já faz elegibilidade e guarda os dados no atendimento e dá sequência no atendimento do paciente dentro da recepção. Então, assim, esse é um case que, assim, imagine só, né, num pronto atendimento, você reduzir para quase nada, né, de 15 minutos para 8 segundos, quase nada, o teu tempo de admissão, de assinar papelada ali no meio do negócio. E o tempo de triagem caiu de 12 minutos e meio para 1 minuto e 40, o tempo que ele é encaminhado para a triagem. Então imagina o que isso muda na vida de uma pessoa, né? O que é, por exemplo, um cara que chega com uma angina no hospital e não sabe o que está acontecendo, e aqueles 10, 15 minutos vão fazer diferença no seu tratamento, e até na experiência que ele tem em ser um cliente de saúde, né? Então, eu acho que isso é muito legal. A gente integrou uma série de sistemas, só neste caso foram 6 sistemas que foram integrados, então isso mostra a força, né, que esse tipo de iniciativa pode ser. O Ítalo, ele gosta, toda vez que eu falo que é um projeto de integração, esse case, porque ele participou ativamente, ele me corrige que fala, não, é de interoperabilidade, porque a gente trocou dados com significado e uma série de motivos que demonstram a interoperabilidade na prática. Então, isso eu queria falar. E do outro lado também, também dizer que todos vocês são convidados lá no Hospitalar, no nosso stand, para tomar um café e conhecer isso de verdade, né? Foi um monte de PowerPoint que eu mostrei aqui para vocês vão poder ver se é verdade ou não. Eu gosto disso, odeio PowerPoint e gosto de mostrar na prática. Então, fiquem com essa lição de casa de nos procurar lá no stand da CTC. E outro ponto que eu queria trazer aqui, professor Batista, você falou de sonho, né? O meu discurso do I Have a Dream seria o dia que a gente pudesse desplugar esses EMRs, EHRs, o que nós temos aqui no Brasil, que não, aí eu não posso mais falar o nome, e todos eles estarem conectados a um repositório Fire, a gente pluga e despluga esses caras como fosse um Lego. Esse é o meu sonho, porque hoje essas empresas, elas promovem o sequestro do dado no hospital. Eles sequestram a informação e você tem que pedir, pelo amor de Deus, para liberar informação que já é do hospital, já é do paciente. Então, eu acho que a gente precisa exercitar esse modelo, e o sonho é que um repositório no modelo open source, agnóstico, e que qualquer outra aplicação possa se conectar e desconectar, seria para nós um mundo muito vantajoso, totalmente diferente do que a gente tem hoje aqui. E peço para vocês da HL7 nos ajudar nisso. Acho que vocês têm um papel extremamente importante. É preciso estar mais próximo das empresas, não só, né, dos alunos aqui, mas das empresas, para ver as iniciativas que estão acontecendo. Do governo, né, trazer, acho que mais provocações dentro desse governo. Tenho certeza que vocês estão mais próximos disso do que nunca. Então, nos ajudem a simplificar um pouco esse problema, e esse é o meu pedido pessoal para vocês, porque eu me lembro a primeira vez no hospital, quando me disseram que existia interoperabilidade. Eu me senti um completo idiota. Porque eu não consegui entender. A educação é a redução da idiotice autossentida, né? Quer dizer, a Neuza me provocou falando que a gente não vai conseguir, mas acontece o seguinte, a HL7 no Brasil tem, há 12 anos, tem 2 grandes missões. Uma, evangelização, que esse acabou de falar, você pode contar conosco, tá? Se for para convencer 200 empresas por semana, você conta conosco, porque o primeiro passo de você não se sentir ignorante é que você descobre que tem um caminho para você aprender. E se a gente desistir da educação, nós podemos desistir de tudo, tá certo? Porque se pegar um exemplo, por exemplo, do Canadá, né, que é melhor que o dos Estados Unidos, concorda? Isso você acabou de falar, 98% dos canadenses terem um prontuário eletrônico heterogêneo, mas interoperável, não é um milagre, dá para fazer. Depende do tamanho do país. Claro, o Canadá é menor que São Paulo, né, em termos de população.
ou então você fala da Estônia, tá? Ou até do nosso vizinho Uruguai, né? Então, é possível, sim. O Brasil, o problema é muito grande, é enorme, mas eu acho factível. Agora, você só consegue fazer isso com um esforço muito longo, de décadas realmente, de evangelização em primeiro lugar, e depois que o cara reconhecer que ele precisa aprender, como você reconheceu, a gente tem que ter capacidade de ensinar, tá? Então, lá nos Estados Unidos, o HL7 surgiu como uma necessidade da heterogeneidade da sociedade americana. Até hoje, eles não têm uma interoperabilidade em nível nacional, tem? Não tem, até hoje, uma interoperabilidade em nível nacional. Eles têm, por exemplo, o estado de Indiana, no estado de Massachusetts, então tem lá o HIE, cada estado tem o seu, e eles têm exemplos muito interessantes de plataformas de interoperabilidade com números gigantescos. E a gente está procurando uma em nível nacional. Eu acho perfeitamente factível. Mas nós não podemos renunciar, senão eu vou pedir demissão e vou me aposentar de vez e vou morar na Verdade. Itália. Se vocês acharem que a educação não resolve, resolve. É só um esforço maior por nossa parte, né? Mas parabéns, André, você agora tem uma visão privilegiada na prática de como que você vai resolver isso, e você oferece isso para as instituições que querem resolver. Isso é muito importante, né? Nós temos os players internacionais que entraram no Brasil, eu não vou citar quais são, mas todo mundo sabe, né? E você ter uma solução nacional que entenda os problemas nacionais e veja toda essa história da RNDS acreditando que dá para fazer e várias outras coisas, as Unimedes e tudo, você realmente consegue transformar. E aqui só vou contar uma historinha muito curta, que é o seguinte: quando Einstein foi procurar um PEP, um Sistema de Gestão de Informação Hospitalar, na feira da RIMS, eu estava lá, eles consultaram as duas maiores empresas. Vocês conhecem a Cerner e a Epic, né? Uhum. Okay? Quando eles contaram a situação aqui do Brasil, a Epic falou: não vou de jeito nenhum. Não vou. Não só eu não entendo o Brasil, como vocês precisam dar um jeito nessa bagunça cultural que vocês têm, que foi citado aqui, né, pelo Raoni. Como é que você vai querer informatizar 100%, sabe, hospital digital e tal, se vocês nem fizeram o trabalho de casa? Eu não vou, nem pagando $1 bilhão. Aí a Cerner falou, ok, eu vou. Eu não sabia a encrenca que eles estavam se metendo, né? Mas eles vieram e realmente conseguiram implementar. Mas mostra a atitude de vou resolver, não vou resolver. Certo? Aqui a gente tem que ter uma atitude de resolver. Quer dizer, eu acho que é isso que é a nossa missão de agora em diante. Professor, me permite absorver conhecimento aqui agora, mais do que sabedoria, né? Por que nós estamos tão atrasados na sua visão? Eu penso, assim, um pouquinho acompanhando de fora, acompanhando por algum tempo de fora, de que haviam feudos que defendiam alguns ideais sobre qual deveria ser o caminho a ser tomado em interoperabilidade no Brasil. Vamos simplificar um pouco isso. Mas a minha impressão é que a gente está demasiadamente atrasado e comparado a outros países em desenvolvimento. Qual que é a tua visão sobre causa raiz desse negócio, professor? Bom, nós somos uma sociedade autoritária. Aqui no Brasil, se o governo não tiver um mandato claro e um mandato, né, duas coisas, mandato e mandado, se ele não tiver um mandado claro, cada um procura se virar de uma forma muito individualística. Quer dizer, nós somos feudais mesmo. Se você usou uma palavra muito correta, que a gente usa silo, né? Os silos de informação. Mas o silo de informação, ao meu ver, ele não existe por si. Ele é baseado no outro feudalismo, que cada um tem um castelinho, né? Cada um tem o seu castelinho. Isso é muito brasileiro. A gente não tem uma atitude coletivista, no sentido assim, vamos resolver primeiro os problemas da sociedade. E se a gente resolver os problemas da sociedade,
a gente resolve os problemas do indivíduo também. Não, aqui é assim, vamos resolver o problema do indivíduo, depois a sociedade a gente vê lá adiante o que a gente vai fazer, né? Não é isso? Vocês não sentem isso? Lá no país meu, da origem dos meus parentes, e dos seus também, é a diferença entre o norte da Itália e o sul da Itália, né? O norte da Itália é meio alemão, né? Ou seja, eles são mais coletivistas do que individualistas. E o sul da Itália é o rei do individualismo. Outro dia eu li que o maior fabricante de luvas na Itália é em Nápoles. Em Nápoles não tem nenhuma única fábrica registrada de luvas. Explica a Itália, né? Tem uma outra também bacana, que houve uma guerra nuclear, né? Agora está um perigo aí, né? Entre a Rússia e a OTAN. No primeiro dia morrem 40 milhões de alemães, no terceiro dia morrem 60 milhões na França, no terceiro dia morrem 50 milhões no Reino Unido. Quando acaba a guerra, tem 100 mil alemães, 20 mil ingleses, o quê? E 60 milhões de italianos. Mostra como que você tem a individualidade e pode representar uma sobrevivência, mas nem sempre. Então, eu acho o seguinte, primeiro, é um problema mesmo que você sentiu muito corretamente, é o feudalismo brasileiro, o nosso individualismo e uma falta de cooperação, de colaboração, porque a gente só consegue resolvendo isso colaboração. Então, você falou muito bem no começo da sua palestra que padrões consensuais é a maneira de quebrar essas barreiras, não é? Não é uma atitude que todo mundo tem que ingerir isso e se convencer. E antes de tentar fazer uma coisa individualista, pensar que existe um coletivo que resolve, talvez não 100%. Eu me lembro que quando eu comecei a dar consultoria de implementação de sistema de informação hospitalar há muito tempo, se apresentava para a direção hospitalar, eu não vou falar nem que hospital que é, mas é muito famoso, várias soluções, ó, tem dessa empresa, empresa. Aí a resposta dele é o seguinte, não é minha cara. Eu falava assim, mas escuta, a sua cara é igual dos outros. Esse sistema foram feitos para resolver a cara de todo mundo. Não, mas não é minha cara. Eu vou desenvolver. E aí, 10 anos desenvolvendo, não chegando a lugar nenhum, né? Até ele se convencer de que, se ele usar uma solução que já resolveu todas as caras e que é adaptável à cara dele, teria sido muito melhor. Então, isso mostrou para mim que é difícil de você resolver essa questão dos padrões da interoperabilidade, mas nós vamos conseguir, sim. E o mandato brasileiro, do governo brasileiro, através do Plano Estratégico de Saúde Digital e a RNDS, foi um grande passo nesse sentido. Eu acho que todos muito nós bem bolado. concordamos aqui, né? Gente, eu acho que é isso aí, né? Tá, já deu um último horário. Querem fazer as considerações finais também? Fica à vontade, André. Se você quiser fazer algumas considerações finais aqui para dar a chave de ouro e agradecer em nome da diretoria, que está aqui presente em peso, né? A sua excelente colaboração. A gente divulgou bastante, nós tivemos aqui um pico de 65 pessoas, que na atual situação de webinars que tem 15 pessoas, né, Guilherme, é uma grande vitória, tá certo? Demais. E espero principalmente que a sua empresa veja que a gente pode trabalhar em conjunto, realmente, como você reconhece, e dar um retorno para as suas atividades. Ótimo, professor. Obrigado. Para nós, de novo, da CTC, é um prazer estar associado agora ao HL7, ao Instituto HL7 aqui no Brasil. Eu acho que esse é o caminho para que a gente possa contribuir como instituição privada num bem maior, que eu acho que é o que a gente procura aqui no voluntariado junto ao HL7. Vocês fazem um papel incrível, porque se doam literalmente a esse tema, e para nós é muito importante, porque não existe coisa mais forte do que o coração de um voluntário, já diziam, né? Então, eu acho que o que vocês fazem é de suma importância para o nosso país. Para mim, é um enorme prazer falar, porque eu tenho certeza aqui que eu sou o menos letrado neste assunto da grande maioria dos que estão aqui, mas eu tenho uma história muito hands-on, e foi muito legal poder sentir na pele a dor que muitos de vocês estão sentindo há anos sobre trânsito de informações
integração e interoperabilidade, e parece que esse é uma dor comum, e é isso que a gente está endereçando lá na CTC. Obrigado pelo espaço que vocês nos deram aqui, conta comigo pessoalmente, estou à disposição de vocês, como também a CTC, e obrigado de novo, Guilherme, professora Neuza também, e a todos aqueles que estão assistindo a gente aqui. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, boa noite a todos, bom final de semana. Semana que vem temos mais o nosso gênio residente